Meu amor, senta aqui perto de mim. Olha só para essas minhas mãos cheias de manchas e rugas. Elas já carregaram tanto peso nessa vida. Eu tô com 78 anos agora e às vezes fico pensando que nem tudo que a gente passa precisa ficar guardado no peito, né? Hoje eu vou te contar uma história que dói até hoje, mas que me ensinou a ser forte. É sobre minha mãe, que sofreu coisas que nenhuma mulher merece, e sobre um segredo que quase destruiu nossa família. Mas antes de começar, me diz uma coisa. Você já passou por algo que te fez questionar tudo o que achava que sabia sobre as pessoas que ama? Se sim, você vai entender o que eu senti. E se você está assistindo isso agora, me conta nos comentários de onde você é, hein? Pode ser do interior de Minas, do Rio ou até de São Paulo. Vamos trocar uma ideia, quem sabe a gente se conecta mais. Eu nasci em 1947, numa fazendinha chamada Sossego, lá no interior de Minas Gerais. Naquela época, a vida era simples, mas dura. Não tinha luz elétrica, nem televisão, nada disso. A gente acordava com o sol nascendo e dormia quando ele se punha. Nossa casa era de taipa, com um fogão a lenha que fumegava o dia todo, e o cheiro de café fresco misturado com o de terra molhada depois da chuva. Morávamos eu, minha avó Dona Maria, minha mãe Clara e meu irmão mais velho, o Pedro, que tinha 4 anos a mais que eu. Meu nome é Dona Lúcia, mas todo mundo me chama de Lu. Minha mãe tinha ficado paralítica por causa da pólio, que pegou quando era criancinha, uns 5 anos. Ela ficava numa cadeira velha, precisando de ajuda para tudo. Não conseguia nem segurar uma colher sozinha, coitada. Babava um pouco e falar era um esforço danado, mas os olhos dela... aqueles olhos castanhos grandes, eles contavam tudo que a boca não conseguia. Minha avó era uma mulher forte, magra, com cabelo sempre preso num coque apertado. Ela comandava aí a fazenda sozinha, depois que meu avô morreu num acidente com o cavalo, antes de eu nascer. Ela tinha uns 50 anos quando eu era pequena, mas parecia mais velha, com rugas profundas do trabalho no sol. A gente plantava milho, criava galinhas e porcos e vendia na feirinha da cidade, que ficava a uns 8 quilômetros dali. Íamos de carroça nos domingos para a missa, e era o único dia que a gente via gente de fora. Minha mãe nunca ia, ficava em casa. Ela não aguenta o balanço da carroça, dizia a avó, mas eu sabia que era para esconder ela dos olhares curiosos. Naquele tempo, gente com deficiência era tratada como vergonha, como se fosse culpa da família. Eu ajudava em tudo desde novinha. Dava banho na mãe, penteava o cabelo preto dela, que era bonito apesar de tudo. Ela era uma mulher delicada, com pele clara, mas o corpo torto, fraco. Meu irmão Pedro era quieto, protetor. Ele carregava a lenha, ajudava no campo e à noite ficava comigo, ouvindo histórias que a avó contava sobre assombrações. Mas tinha algo estranho na casa. Silêncios pesados, olhares trocados entre a avó e as empregadas antigas. Eu perguntava: "Vó, cadê meu pai? Por que a gente não tem tio nenhum?" E ela cortava: "Não é hora de falar nisso, Lu. Quando crescer, entende." Eu crescia sentindo que tinha um buraco na nossa história, como se faltasse uma peça. Um dia, eu tinha uns 8 anos, voltando da missa, ouvi 2 mulheres cochichando na praça. Aquela família do Sossego. Dizem que a Clara foi abusada em casa e os filhos são do pecado. Minha avó apertou minha mão com força, o rosto duro como pedra. No caminho de volta ninguém falou nada, aquilo ficou na minha cabeça, martelando. À noite, eu ouvia minha mãe chorando baixinho no quarto ao lado. Pedro vinha para minha cama quando trovejava, me abraçava e dizia: "Eu te protejo sempre, mana." Mas eu sentia que ele carregava um peso maior que o meu. A fazenda tinha cheiros que eu amo até hoje, o de goiaba madura, o de chuva na terra, o de pão assando no fogão. Mas tinha também os segredos. Eu via a avó trancando gavetas, sussurrando com a empregada velha, a dona Rita. Um dia, fuçando onde não devia, achei uma foto velha no quarto da avó. Um homem alto, de bigode, ao lado dela, mais jovem. Atrás, a data, 1940. Mostrei para o Pedro e ele ficou branco. "Guarda isso, Lu, não mostra para ninguém." Ele enfiou no bolso, mas eu vi o medo nos olhos dele. Aos 10 anos veio a primeira rachadura grande. Era uma tarde chuvosa. Eu ajudava a dona Rita a dar banho na mãe.
Rita cantava uma cantiga antiga e minha mãe sorriu, os olhos brilhando. Ela lembra, disse Rita. Eu cantava isso para ela quando era menininha, antes da doença. Minha mãe tentou falar, um som rouco, e Rita sussurrou. Eu sei, Clara. Ele pagou pelo mal que fez. Quem era ele? Aquilo me deixou acordada a noite toda. No dia seguinte perguntei para Rita, mas ela negou. Disse que eu ouvia errado. Mas eu comecei a observar mais. Vasculhava, ouvia conversas escondidas. Aos 12, veio o médico da cidade, Dr. Paulo, para ver minha mãe num dia ruim. Ele pediu para falar com a avó sozinho. Eu me escondi atrás da porta e ouvi. Dona Maria, não é só pólio. O trauma foi grande. O que aquele animal fez com ela? A avó interrompeu. Não fala nisso. As crianças não podem saber. Trauma? Animal? Quem? Naquela noite, sonhei com o homem da foto atacando minha mãe. Acordei suando. Fui pro quarto do Pedro e contei. Ele admitiu. Eu sei pedaços, Lu, mas jure que não fala. É pro bem da mãe. Aos 15, conheci o Carlos, filho de um peão da fazenda. Ele tinha vindo da capital depois que a mãe morreu. Encontramos ele chorando perto do riacho. Pedro o reconheceu de infância. Carlos era bonito, olhos verdes, cabelo escuro. Começamos a nos ver lá, contando histórias. Ele falava de prédios altos, cinemas. Eu contava da fazenda. Um dia, sozinhos, ele confessou. Eu te amo, Lu. Nos beijamos, tímidos. Pedro incentivou. Fala com a avó, faz direito. Carlos pediu para namorar, mas a avó negou no começo. Rapaz da cidade engana. Mas o pai dele, seu Manuel, conversou com ela a portas fechadas, e ela cedeu. Namoramos 1 ano, casamos aos 16. Fomos morar na cidadezinha em frente à escola. Carlos trabalhou no comércio, eu cuidei da casa. Tive 3 filhos, Ana, a mais velha, esperta, Marcos, o do meio, bagunceiro, e Sofia, a caçula, doce. Virei professora, amava ver as crianças aprendendo. Pedro casou com Rita, filha de vizinho, tiveram filhos. A vida fluía, mas o segredo pesava. Aos 35, a avó teve um infarto. No hospital, chamou eu e Pedro. Preciso contar tudo antes de ir, ela revelou. Meu avô morreu cedo, ela casou de novo com um homem chamado Antônio, padrasto da mãe. Ele parecia bom, mas abusou da mãe por anos, desde os 7 anos dela. A pólio piorou tudo, ela indefesa. A avó culpou um peão inocente, depois o irmão da mãe, o tio Miguel, que fugiu acusado. Mas era Antônio. Ele engravidou a mãe 2 vezes, Pedro, e eu éramos filhos dele. Meu mundo desabou. Chorei. Pedro ficou mudo de raiva. A avó matou Antônio numa briga, enterrou no fundo da fazenda com a ajuda de empregados. Contou para a polícia que ele fugiu. Jura em segredo, ela pediu. Juramos, mas decidimos achar o tio Miguel inocente. Contratamos um detetive. Ele achou Miguel numa cidade distante, vivo, sozinho. Pedro foi buscá-lo. O reencontro foi milagre. A avó chorou, pediu perdão. Miguel perdoou. Minha mãe, ao vê-lo, falou pela primeira vez em anos. Miguel. Abraçaram-se chorando. Miguel contou sua vida. Fugiu, sofreu fome, casou, perdeu esposa no parto, criou filho sozinho. Voltou para a fazenda, limpou o nome. A avó contou a verdade para a cidade, aguentou as fofocas. Viveu mais 10 anos, morreu em paz. Mãe morreu aos 65, feliz com o irmão. Pedro cuida da fazenda até hoje. Eu, com Carlos, netos e bisnetos, vivo grata. Mas o que dói é pensar que se tivesse vacina na época, talvez a pólio não tivesse deixado minha mãe tão vulnerável. Hoje, com vacinas, a gente protege as crianças. Não perca uma dose, hein? É amor de verdade. E você, já vacinou seus filhos hoje? Me conta nos comentários o que achou dessa história. Se tocou você, compartilha, curte e se inscreve no canal para mais histórias assim. Deus abençoe. Espere, eu disse que a história acabou? Não, tem mais. Depois que o tio Miguel voltou, as coisas mudaram na fazenda. Ele trouxe uma energia nova, contava piadas antigas, ajudava no campo apesar da idade. Mas um dia, fuçando no sótão, achei cartas velhas.
Eram do Antônio para uma amante, confessando que abusou de outras meninas na região. Meu Deus, aquilo me gelou. Contei pro Pedro e pro Miguel. Decidimos não contar para a avó, já fraca, mas aquilo me fez questionar. Quantas vítimas mais? Fui na cidade, conversei com velhas conhecidas. 2 confessaram. Antônio as atacou quando crianças. Formamos um grupo, fomos na polícia. Mesmo morto, o nome dele foi sujado para sempre. Foi libertador, mas doeu reviver. Anos depois, minha filha Ana descobriu um segredo próprio. Engravidou jovem, de um namorado que sumiu. Chorei com ela, mas apoiei. Lembrei da mãe, ajudei como pude. Hoje, Ana é forte, cria o filho sozinha, é enfermeira. Marcos virou fazendeiro, casou, tem gêmeos. Sofia, a caçula, é artista, pinta quadros inspirados na nossa história. Carlos e eu envelhecemos juntos, brigamos, rimos. Às vezes de noite ele me abraça e diz: "Você é minha força, Lu." Mas o maior twist veio há pouco. Um neto do Miguel, que mora em São Paulo, veio visitar, trouxe documentos. Descobriu que Antônio tinha um filho ilegítimo, um meio-irmão nosso, vivo. Fomos encontrá-lo. Ele é bom, sofreu também, virou parte da família. Vida é assim, cheia de surpresas. Aprendi que segredos destroem, mas verdade cura. E você, tem segredo guardado? Me conta anonimamente nos comentários. Se inscreva para não perder as próximas histórias. Beijo no coração. Não, pera, tem mais uma camada. Quando o meio-irmão chegou, ele contou que Antônio o abandonou, mas deixou uma herança escondida, um pedaço de terra. Brigamos na justiça, ganhamos. Vendemos, ajudamos a família. Mas o emocional, ver que o mal dele gerou algo bom, foi confuso. Chorei dias, questionando Deus. Hoje vejo como ciclo. Dor vira força. Minha mãe, vítima, nos deu vida. Eu, sobrevivente, criei família. Vacinem as crianças, protejam. É o que digo sempre. O que você acha, né? Comenta aí de onde você está vendo. Rio Grande do Sul? Bahia? Vamos conversar. Curte, compartilha, se inscreve. Fiquem com Deus. Ah, e antes de acabar de vez, lembrei de uma coisa assim ocante. Quando minha mãe falou Miguel, não foi só isso. Dias depois, ela começou a sussurrar mais. Dor, amor, revelou pedaços. Antônio a ameaçava, dizia que mataria se contasse. Ela guardou para proteger a avó. Meu Deus, quanta força! Isso me mudou. Parei de julgar silêncios alheios. Hoje, ajudo mulheres na cidade que sofrem abuso. É minha missão. E você? Já ajudou alguém assim? Me conta. Inscreva-se para o canal, ative o sininho, mais histórias vêm. Beijos. Contagem de palavras, aproximadamente 3.500.